Hoje falamos de autodefesa do ponto de vista energético ou espiritual. Vamos comentar algumas das técnicas básicas que as pessoas utilizam, como cada uma delas funciona e qual técnica utilizar em cada caso. Até mais! Olá, é um prazer tê-lo aqui comigo. Nosso tema hoje é autodefesa e o canal é sobre evolução da consciência e visa nos ajudar a adquirir controle do nosso desenvolvimento não somente espiritual, mas também na vida física. As duas coisas são interligadas, não dá para separar e autodefesa mostra muito bem isso. Porque embora nós estejamos muitas vezes sentindo energias sutis que possam estar nos afetando, nos contaminando, ou até mesmo sentindo presenças sutis, presenças não físicas que de alguma maneira nos afetem, nós vamos trabalhar com energias para poder de alguma maneira diminuir ou reduzir esta interferência ou contaminação sobre nós, mas os resultados vão ser observados no nosso dia a dia. Não dá para nós vivermos, pelo menos aqueles de nós com certo nível de sensibilidade energética, sem de alguma forma conhecer um pouco sobre técnicas para nós podermos nos manter equilibrados, nos manter no nosso melhor para não termos estas influências indesejáveis. E deixe-me recordar, principalmente para aqueles de vocês que estão aqui pela primeira vez, que eu publico vídeo em vários idiomas, mas todas as semanas tem um vídeo em português. Basta você ficar de olho para aqueles que têm o texto em azul, estes são em português. E falando da autodefesa, a maioria das pessoas gostariam de ter um método bem fácil, né? Que funcionasse sempre, que ela não tivesse que fazer muito esforço e em todos os casos limpasse completamente. Seria ótimo se tivesse, na minha experiência, eu não vejo que funcione assim. Há casos em que são coisas muito simples, que estão nos contaminando e que técnicas mais simples podem funcionar. Mas há casos em que verdadeiramente há uma pressão maior e nós precisamos, portanto, de técnicas mais efetivas que atuem mais diretamente no nosso corpo energético. Vou comentar com vocês de um livro, que é um livro já antigo, a autora chama-se Dionne Fortune, chama-se Autodefesa Psíquica. E o livro é um pouquinho assustador às vezes quando nós lemos, porque vemos que essa pessoa, que é a Dionne, ela conta casos em que ela sentiu um enorme ataque energético que a afetou profundamente, inclusive a adoeceu. É um caso raro, não é o que a gente vivencia no dia a dia, mas é possível. O que eu não gosto no livro é o fato de que as técnicas que ela ensina são todas baseadas em religião, porque, claro, na época em que ela viveu, o que nós tínhamos, o que era disponível? Era somente religião, não tinha outro lugar para buscar informação, não tinha outra forma de atuar. Claro que hoje em dia nós temos o privilégio de poder falar destes temas com mais liberdade, poder falar destes temas de uma maneira sem estar necessariamente ligado a um determinado escola de pensamento, a um determinado grupo, a uma determinada religião e, portanto, nós podemos conhecer diferentes técnicas e aprofundar nos estudos sobre o que verdadeiramente acontece nesses processos. A técnica que as pessoas mais gostam de utilizar, e às vezes utilizamos de maneira inconsciente, fique de olho quando é o seu caso, é quando nós, por exemplo, sentimos que estamos carregados energeticamente ou estamos nos sentindo mal, drenados ou contaminados e quase como um ato inconsciente em alguns casos, para fazer uma quebra da conexão com aquela energia ou com a fonte que estava gerando aquela energia, fazendo aquela energia vir sobre nós tentamos fazer algum tipo de higiene mental. Nós queremos ir fazer compras, ou vamos a uma caminhada, ou vamos, por exemplo, ao cinema. Este tipo de técnica é uma técnica que funciona quando é uma coisa mais amena, porque às vezes há casos em que nós nos deparamos com uma determinada energia durante o dia, ou conversamos com alguém, ou tivemos um contato com alguém, e aquilo fez uma ligação que de alguma maneira fica penetrando o nosso campo energético com aquele tipo de energia
indevida ou desagradável para nós, então esse tipo de técnica pode cortar aquela conexão e funcionar, mas só em casos a menos, não é? Porque se é algo forte, o que vai acontecer? A pessoa faz a sua higiene mental, quem sabe até consegue se esquecer daquela situação ou daquele sentimento que estava tendo naquele momento que fez a higiene mental, mas depois, automaticamente, sem ela saber explicar por quê, aquilo volta à mente dela, ou volta a sensação energética que ela estava sentindo, de estar drenada, ou de estar pesada, ou de estar sentindo-se como que contaminada com uma coisa ruim que às vezes a gente nem sabe colocar em palavras, outras vezes é uma emoção que ela está sentindo, outras vezes é até um pensamento que vem até a mente dela que não tem a ver com o que ela é, o que ela quer pensar, é quase como um pensamento que invade, uma forma de pensar que invade. Quando se trata de algo mais forte, aquela higiene mental às vezes funciona temporariamente e depois o processo volta porque ele nunca se limpou. A pessoa simplesmente se desconectou, mas o problema raiz manteve-se à volta. Algumas vezes as pessoas utilizam também a técnica de tentar pensar em algo positivo. Então elas se sentem, por exemplo, negativas ou elas sentem que tem algo errado com elas e elas param, concentram quase que num processo contemplativo, meditativo e pensam em algo mais sublime, em algo mais elevado, para tentar, novamente, desconectar-se daquelas energias que estão à sua volta e que a estão contaminando. É a mesma coisa que a condição anterior? Pode funcionar ou não, e às vezes funciona só por um curto período de tempo. Em alguns casos, até mesmo uma boa ducha pode resolver. Há pessoas, por exemplo, que elas têm o hábito de quando sentem assim que estão mais carregadas, que não estão completamente centradas nelas próprias, elas vão e tomam uma ducha. É claro que ajuda em alguns casos. Por quê? Porque a pessoa relaxa, porque a pessoa sente-se melhor, então com isso causa aquela desconexão que nós falamos. Mas um outro elemento que em alguns casos pode também influenciar positivamente aqui é o contato com a energia da água em si. Então, para algumas pessoas, isso pode funcionar. Novamente, para casos mais simples e normalmente quando trata-se apenas de uma contaminação energética e não há nenhuma presença de uma consciência, uma entidade em si ali próxima a ela. Há também aqueles que gostem muito da técnica que é como criar um escudo ou uma bolha em volta de si, pensar que aquela bolha é tão forte que ela é absolutamente impenetrável. Eu não gosto muito desta técnica, vou explicar por que eu não gosto, mas depois também vou explicar como usá-la para aqueles que a usam, que a utilizam. Primeiro lugar, porque quando a pessoa faz essa técnica, ela não é verdadeiramente um reflexo do que acontece, porque não há uma forma de nós criarmos uma barreira 100%. Há uma forma sim de nós criarmos um campo com uma determinada informação que nem todo tipo de energia consegue penetrar, portanto funciona um pouco como um filtro. Mas energia é tudo na base de campo informacional. Então o que nós temos que fazer é mudar a informação do nosso campo. Quando a pessoa, contudo, fica muito determinada a imaginar que existe um escudo à volta dela, que ela não tem contato com as energias e o ambiente à sua volta, o que vai acontecer é que ela, inconscientemente, pouco a pouco, começa a treinar-se a fechar-se de alguma maneira ou tornar-se menos lúcida das energias sutis à sua volta, do próprio ambiente ou realidade não física à sua volta. Então é um problema, porque se a pessoa está sentindo que tem algo que não está bem, tem uma coisa boa aí, que é o fato de ela poder ter percepções e lucidez que vão além de só o seu corpo físico, esse mundo absolutamente físico. Isso é uma coisa boa. Se ela utilizar uma técnica para diminuir as sensações que ela não sabe lidar com aquelas sensações ou que são desagradáveis, acabamos por gerar uma condição em que a pessoa reduz a sua lucidez. É uma técnica que ajuda, mas também tem aí um side effect. Como é que a gente fala mesmo isso? Um efeito colateral, né? Que nem sempre é produtivo. Contudo, se você é capaz de fazer essa técnica e manter-se absolutamente lúcido ainda das energias sutis, da realidade não física à sua volta, então vou lá, muito bem, para você ela serve, mas preste muita atenção. Algumas pessoas gostam também de pensar que elas são fortes, nada vai penetrá-la, que ela pode com qualquer situação.
Eu pessoalmente gosto dessa técnica e vou dizer por quê. Claro que é uma técnica muito mais imaginativa do que uma atuação real com energia. Mas o que acontece é que se a pessoa se sente incapaz, se sente vulnerável, sente medo ou sente até raiva da situação, esses tipos de sentimento fazem com que a pessoa sucumba, com que a pessoa de alguma maneira acabe abrindo-se ainda mais e tornando-se ainda mais conectada àquelas energias que estão à sua volta. De modo que, quando a pessoa pensa, eu vou ser forte, eu vou manter-me firme, nada me penetra, esta decisão íntima também é uma decisão importante. O trabalho energético que nós viéssemos a fazer, numa técnica diferente, deveria ser acompanhado desse tipo de pensamento. Porque se a pessoa pensa negativamente sobre ela ou sobre a sua capacidade, ela vai afetar aquilo que ela consegue fazer em termos da sua autodefesa. Então, para alguns casos a menos, só o pensar isso já ajuda um bocadinho. Contudo, em condições quando o ataque é verdadeiramente pesado. Vamos dizer que você está numa viagem e acabou parando num hotel que é mal assombrado. Ou você está num lugar e ali você está recebendo uma invasão de consciências não físicas ali próximas que verdadeiramente tentam de alguma maneira drená-lo ou afetá-lo. Ou alguém está pensando contra você, ou alguém, né? Às vezes são muitos, não é um só, e aquilo acaba gerando toda aquela onda de energia negativa que vem muitas vezes acompanhada também de consciências não físicas que terminam por complementar e carregar ainda mais aquele processo. Quando trata-se disso, muitas vezes nós precisamos de uma técnica que atue mais diretamente no nosso corpo energético, porque a maneira que essas energias estão chegando até nós, a maneira que essa contaminação está chegando até nós é através de energias. E é o nosso corpo energético que está absorvendo tudo isso e que está recebendo este impacto. E, portanto, afetando até mesmo, às vezes, nossas sensações físicas, nossa saúde física, nossas emoções e os nossos pensamentos, como nós já falamos. Sendo assim, quando nós podemos atuar diretamente com energias, funciona melhor, porque vai mais direto à raiz do problema e para situações maiores, muitas vezes, é o que é necessário. A técnica mais adequada, que eu penso, segundo a minha experiência, segundo meus estudos, é a técnica que nós chamamos de OLVE. Você tem um curso inteiro ensinando sobre isso aqui, tem também um vídeo que eu fiz recentemente explicando sobre como a OLVE funciona na autodefesa, então você pode pegar ali mais informação, mas a questão é, a OLVE vai fazer um trabalho mais amplo de limpar os chakras, de limpar todos os nossos canais energéticos e reforça o nosso campo. Mas muitas vezes a OLVE faz essa autodefesa, mas há casos em que nós precisamos de uma etapa depois da OLVE, que é criarmos como que fosse uma emissão, um pulso energético que fizesse essa limpeza do ambiente à nossa volta também. Porque a OLVE limpa o nosso campo, limpa a nós. Mas se nós estamos num lugar extremamente poluído, por exemplo, a casa mal assombrada, o hotel mal assombrado que eu falei, o que vai acontecer? Nós precisamos também de limpar aquele ambiente, senão aquilo continua a penetrar, continua a invadir e principalmente quando é o caso, por exemplo, quando nós temos presenças sutis, não físicas no nosso ambiente que terminam por afetar-nos de uma forma mais crônica, mais constante. Então aí o que nós fazemos é a emissão de energia visando a isso. Também tenho vídeos falando sobre isso no canal, mas um dia posso ensinar mais especificamente se vocês quiserem, se precisarem. Então, essas são as técnicas mais essenciais de autodefesa. Espero que a informação tenha sido útil. Não se esqueça de me dar um like se você achou útil. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais!